Muito bem, estamos começando mais um BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Gosto muito de agradecer a sua audiência. Eu começo sempre dizendo o seguinte, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e boa madrugada para você da madrugada. Eu falo isso porque o nosso programa tem vários horários alternativos e a gente está no YouTube. E quando a gente está no YouTube, a gente vai para o mundo inteiro. Você pode estar no Japão, você pode estar na Oceania, você pode estar em Paris. Ah, você não está em Paris, mas eu vou te levar para Paris. Eu tenho 3 navegadores aqui, que vão nos levar para Paris. Aliás, eles já estão no clima de Paris. Hoje a gente vai falar das Olimpíadas. Primeiro a gente vai falar das Olimpíadas dos esportes, né? Lembrando do nosso querido Minas Tênis Clube, sempre presente nas Olimpíadas, mas também nós vamos falar da cobertura esportiva. E aí, a gente tem representante da nossa Globo Minas fazendo também esse papel. Então, tem uns convidados aqui maravilhosos. Atletas, todo mundo aqui é atleta, uns mais, outros menos, né? Uns muito, outros bem menos, mas tudo bem, a gente tá junto nessa. Primeiro eu queria agradecer demais a presença dele, que é o Ryan Castro, ele é ginasta, e eu lembro de um treinador meu de basquete que falava, todo atleta deveria fazer um básico de ginástica, porque ajudaria demais. Ryan, ele estava certo? Com toda certeza, eu acho que o básico de todos os esportes vem da ginástica, vem do movimento. E a gente, desde pequeno, a gente aprende a fazer isso. Então, acho que dá muita base para todos os outros esportes. Muito bom. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Ótimo, beleza. Obrigado pela presença. Viu? Obrigado a vocês. Muito bom. Tem ali também um outro atleta maravilhoso, que é da natação. E a natação é um orgulho nosso, não só para o Brasil, mas para Minas Gerais e para o Minas Tênis Clube. Inclusive, minha filha fez natação. A equipe não é fácil, é um trabalho difícil. É o Eduardo Moraes, é o Dudu. Tudo bem, Dudu? Tudo certo, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e começar o bate-papo, acho que vai ser muito interessante. Que loucura, hein? Vocês têm treino agora, né, cara? Então, uma loucura, não para, né? Não dá para parar, né? Todos os dias. Muito bom. E tem aquele que nos conta as histórias do esporte. É aquele famoso narrador ou narradora, né? Nós temos muitas mulheres também. Mas ele é um cara que está há muito tempo aqui com a gente, já esteve em outras TVs, né? Já esteve na Alterosa, na Band, e há um tempo já está na nossa Globo. Globo Minas e de Minas para o Brasil e de Minas para o mundo. Rogério Correia, meu colega da Academia do Minas. Estamos aqui representando os atletas de baixo rendimento, eu e ele aqui. Exatamente, tentando não enferrujar, né, Rogério? Prazer estar com todo mundo aqui, com esses meninos, energia positiva para eles, né? Vão representar o Brasil. Prazer de falar com vocês de Olimpíada, que é a paixão em comum aqui de todos. Muito legal, viu, Rogério? Bacana. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu que te agradeço pelo prestígio. Tamo junto, tá bom? Tamo junto. A gente começa tomando um cafezinho juntos, né? Se quiser botar açúcar, você põe. Vocês estão, né? Vocês não podem, tem que ficar um pouco mais, né? Equilibrados. Mas eu começo contigo. Ryan, você nasceu em Belo Horizonte, você vem do interior, você é um forasteiro das Gerais, como é que é? Eu sou nascido e criado aqui em BH, eu nasci em 2002. Seus pais são de Belo Horizonte ou vêm de fora? Sim, meus pais são aqui de Belo Horizonte também, mas minha avó é de Santa Maria de Sossuí. Sim. Então, a família dela veio pra cá quando ela era muito novinha, e aí acabou que meus pais nasceram aqui. Sim, legal. Algum bairro, assim, que você foi criado na infância, assim? Eu fui criado no bairro Santa Efigênia. A gente também tem muita família ali no Santa Efigênia, São Lucas, Santa Teresa. Legal, é aquela região Então, leste. Bem aquela né? região oeste. É oeste, né? É leste, né? Eu acho que é leste. É leste? Isso, leste. Casa ou apartamento? Casa. Casa. Pulando já na rua? Sempre, fazendo tudo. Eu lembro direitinho. Eu sempre morei na casa da minha avó. E na casa da minha avó, um morro. Desde criança, a gente descia o morro rolando com tudo que dava. Não acredito. Com a garrafa, eu lembro bem. É mesmo? Tampa de tudo que dava, eu e meus irmãos. Papelão. Minha família é muito grande, eu tenho 5 irmãos. Então, a gente sempre que podia fazer alguma bizarrice, pulava, fazia estrelinha, subia em tudo quanto é canto. Cara, eu acho que isso legal. ajudou na minha profissão hoje em dia. Você era uma criança em movimento. Com certeza, sempre, desde pequenininho, sempre acelerado, sempre muito... Ai, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Tudo que dava pra fazer eu fazia. Machucou muito? Com certeza, eu tenho vários Tem pontos. cicatriz? Eu tenho 10 pontos na cabeça. Não acredito. Eu brinquei naqueles brinquedos de rodar quando Sei. eu era criança. Acabou que eu rodei tanto que bati a cabeça na parede. Tive que dar 10 pontos na cabeça. Você é atrevido também, hein? Desde pequeno. Mas é isso, né? Criança tem que... A gente tem que ter uma cicatriz para... A infância foi feliz, né? Com certeza, eu acho que tudo que eu machuquei foi uma história a mais. Então, Boa, muito ajuda bom. muito. Ryan, você olhando o Dudu, da natação, sei que vocês não têm nem muito tempo de se encontrar, porque é muito treino, muita competição,
Mas você diria que o Dudu tem cara de quem é de Belo Horizonte, vem do interior ou ele é de fora? Porque na natação o Minas pega muito atleta de fora às vezes. Com certeza, na natação tem muito atleta, então tem muita gente de fora. Eu diria que o Dudu, pelo que eu sei, eu acho que não é daqui. Não é daqui? Vamos Mas saber. Ó, vamos saber, né? Diga, Dudu, você é de fora ou é daqui? Bom, infelizmente, eu sou daqui, eu sou daqui. Infelizmente pro Rayan, infelizmente pra mim. Mas eu adoro eu quando sou isso de Bem Belo pra todo Horizonte. mundo, BH é bom demais. Não, Eu incrível, adoro quando isso incrível. acontece. O telespectador, então, adora mais Aham. ainda. Legal, cara. Não, Nascido sou e de criado em Belo BH, Horizonte. nascido e criado em BH, meus pais também Seus pais são de Belo Horizonte? são de Belo Horizonte. Tá. Tem alguma família no interior, alguma parente mais distante? Não. Atualmente, não. Não. Isso é muito raro, né? Porque as pessoas de Belo Horizonte geralmente vêm, né, do interior, né? Pô, né? Pelo menos os pais, né? Legal. Você foi nascido e criado em algum lugar de Belo Horizonte específico? Algum No bairro? São Bento, É? claro que minha juventude, o comecinho ali, depois que eu nasci, fui criado ali, mas morei 5 anos no Rio de Janeiro também, em Cabo Frio, no estado do Rio, É mesmo? até 2010, Nadava na 2011. praia? Não, nadava pelo Botafogo. Não na praia, mas ia muito na praia, mas competitivamente pelo Botafogo. E em 2011 voltei aqui para Belo Horizonte, Olha só, parabéns, hein? onde tudo começou, né? E tô desde então. Dudu, você também era um menino, uma criança em movimento, assim, aprontava muito igual o Rayan ou menos um pouco? Eu acho que essa geração, assim, nossa, assim, gostava muito de correr, né? Se machucar um pouco. Eu nunca... De bicicleta, gostava bastante, já tomei ponto de bicicleta também, não muito, apenas 3, mas... Não, perto do Rayan, você é uma criança super tranquila. Mas gostava, nunca quebrei nada, mas gostava muito de sair correndo e me estribuchar. Legal, legal. Isso é bacana. Foram crianças felizes, isso é Sim, importante, né? Muito bom. E agora, Dudu, o que você acha do Rogério Corrêa? Será que o Rogério, ele representa Minas na Globo, mas será que ele é mineiro mesmo? Será que ele é de Belo Horizonte, do interior? O que você acha pelo jeitão dele? Eu não tenho ideia, para falar a verdade. Se fosse para chutar, eu chutaria igual o Rayan, que não seria daqui. Eu acho que a Globo é realmente uma empresa muito grande, fica tudo muito globalizado, né? As pessoas de muitos lugares diferentes. Então, realmente, o meu chute inicial seria que não. Boa, achei interessante. Esse chute não vai dar muito certo, mas a lógica dele é boa. Já imaginava. Eu mas- já sei, já conheço um pouco da história dele, mas vamos lá, Rogério, se entrega. Pois é, eu sou assim, eu me considero de Juiz de Fora, né? Eu nasci em Resplendor, que fica no Vale do Rio Doce, perto de Aimorés, perto da divisa com o Espírito Santo. Sim. Fui para Três Corações, morei lá na cidade do Pelé durante 3 anos, e depois eu fui para Juiz de Fora. Caramba, velho, o GPS verdade, já rodou aí. Velho. O meu pai trabalhava numa loja de tecidos, ele foi transferido de uma Transferido. cidade para outra e a gente ficava nessa. Mas em Juiz de Fora eu me formei, eu comecei a trabalhar, vivi lá durante 22 anos, então eu me considero de Juiz de Fora, né? Muitas pessoas perguntam, você torce para qual time aqui em BH? E eu falei, pô, eu não sou daqui, eu sou de fora. Ótima resposta. Eu cheguei em Belo Horizonte com 27 anos, já trabalhando. Ou seja, você já tinha time no coração. Já lá de tinha Juiz de time Fora. já. Às vezes eu brinco Você é assim, de Juiz de Fora. às vezes eu brinco assim, eu sou de Juiz de Fora, mas eu moro aqui em Minas há muito tempo. Que Juiz de Fora tem toda essa ligação com outros estados. E tal. Com o Rio de Janeiro, né? Rio de cara? Janeiro, Então, mas- lá torce dos times do Rio. Mas eu adoro Belo Horizonte. Eu me identifiquei com Belo Horizonte. Na primeira semana eu já estava adaptado aqui. Você não estranhou, não. Né? Pelo contrário, eu amo aqui. Eu já saí daqui, já morei fora, morei nos Estados Unidos 2 anos. E quando eu voltei, eu decidi voltar para cá. Eu gosto de Belo Horizonte. Acho uma cidade grande, o suficiente para ter trabalho, para ter diversão, para ter cultura. E ao mesmo tempo não é sufocante. Então eu adoro BH. E a Globo Minas cada vez cresceu mais, né, Rogério? Então, assim, as oportunidades aumentaram muito também, né? Ah, sim, assim, o mercado de comunicação está bem ampliado, né? Tá bem legal, né? Mas pelo prazer, não tanto pelo trabalho, mas o prazer de estar aqui em BH, assim, para mim é incomparável. O jeitão que tem o mineiro, vocês mesmo aqui, é outra maneira, uma pegada de conversar, de respeito. Eu me identifico muito com os mineiros e Belo Horizonte traduz essa mineiridade que você mesmo citou. Ela fica bem no meio do estado, né? Recebe gente de tudo quanto é canto. Às vezes você tem um ambiente grande de 10 pessoas, tem 1 ou 2 que é de BH, né? Tem muita gente fora e aqui a gente está se unindo, trabalhando, tocando a vida. Tem uns sotaques diferentes, né? Verdade, Você tem sotaque do sul de Minas, que é diferente do Vale de Jequitinhonha. Juiz de Fora tem outro sotaque. O centro. O de BH também.
É o nosso. Eu tenho sotaque, não? Não. Como ele morou em vários lugares de Minas, ele não tem um sotaque assim. Misturado. Mas nós vamos descobrir até o final do Fez programa. um tropeirão, um mexidão. Né? Muito legal, Rogério. Bacana. Agora vamos saber de vocês com Belo Horizonte. Rayan, 2 lugares de BH que marcam a sua história com a cidade. Eu acho que, igual eu falei, eu sou ali daquela região do Santa Teresa, do São Lucas. Eu acho que a Praça do Santa Teresa, eu vivi ali muita coisa quando mesmo, criança. cara. Bem relacionado com essa parte do pulava e brincava e andava de bicicleta, eu ia lá direto. A Praça de Santa Teresa é interessante porque ela parece um resumo da cidade do interior, né? Porque tem uma igreja e tem um quartel. Sim, e tem muita gente lá, a galera de lá é muito solícita, é bem do jeitinho mineiro, então eu meio que cresci ali naquela região. Eu morei lá há muito tempo, as minhas filhas nasceram lá. E a gente ia com elas na Praça de Santa Teresa. Nossa, fazia tudo Que era a lá. chance de fazer, né, aprontar, bagunçar, saltar um pouco, né, jogar as feras, vamos dizer assim. Né? E outro lugar também, eu acho que é a Praça da Liberdade. Sempre quando criança a gente vinha aqui e logo depois que eu entrei no Minas, aqui sempre ficou... A gente sempre foi um caminho de ir para o Minas, então eu sempre do carro ficava olhando a Praça da Liberdade, o Palácio, o CCBB, tudo que envolve ali e é muito cheio de cultura, muito cheio, representa muito BH. Então eu acho que esses 2 lugares são os que mais marcam. Assim. Eu tô achando interessante, Rayan, porque você parece que é uma pessoa que gosta de cultura. Não sei, né? Música, teatro. Porque você fala de Santa Teresa, que é um lugar de cultura, né? O Clube da Esquina, tá ali. Sim. E você fala da Praça da Liberdade e citou ali os equipamentos culturais que tem. Você gosta de cultura? Com certeza, eu acho que quando criança a gente de BH é muito... eles importam muito isso na gente. Sempre quando a gente ia para a escola e tinha excursão, era ali no CCBB, ou era na Praça da Liberdade, ou era em algum museu. Então eu acho que desde criança a gente de BH é ensinado a gostar da nossa cultura e a nossa cultura é muito rica. Então é muito bom. Importância da escola, né? Levar as pessoas aos lugares, né? Amplia os horizontes. Muito bom. Legal. Agora 2 lugares seus, Dudu, que você gosta em BH. Bom, eu vou pegar um pouquinho da linha de raciocínio do Rayan aqui, né? Um pouco mais pela nostalgia, né? Quando eu era pequeno, eu ia muito na casa do meu avô, ali no Mangabeiras, e tem ali a Praça da Bandeira, a Praça do Papa, a Praça JK, também. tudo ali junto, já me estribuchei muito, descendo aquelas rampas. Aquele brinquedão ali na Praça do Papa. Praça do Papa, cara. Mas, então, Pôr do sol maravilhoso. muito né? nostálgico, assim, quando eu era bem pequeno. Não vou mentir, faz um tempo que eu não vou lá, mas é bem nostálgico pra mim. E, lógico, o Minas Tênis Clube, né? Eu não posso deixar de mencionar o... Peraí, vamos com calma. Antes de Essa foi voltar na Praça do comprada, Papa. Essa foi meio comprada. Tá rolando um jabá aqui, né? Ué. Mas eu acho legal a Praça do Papa, porque algumas pessoas que vêm aqui citam a Praça do Papa como um lugar para você ficar tranquilo um pouco, respirar, independente de religião e tal, mas que você tem uma energia. Você percebe isso também? Ah, com certeza, né? Um lugar com um pouquinho mais de paz, né? Muitas pessoas vão, casais também, para relaxar, famílias, né? Um ambiente bem de família, assim, de tranquilidade. Então, com certeza, tem uma energia muito boa lá. Legal. Antes de vocês irem para a Olimpíada, se puder, passa lá, Aham. né? Pega uma bênção lá, quem sabe. É bom. Bom, mas vamos para um outro lugar que você falou, né? Bom, o Minas Tênis Clube, né? O clube que eu represento, né? É um pouco, assim, barato. Eu até vim falar assim, mas é o lugar que eu tô todo dia. Gente, vocês vivem o tempo inteiro lá? Vivo no clube. Às vezes até parecia que eu ficava mais tempo no clube do que em casa, né? Se for tirar o tempo que eu tô dormindo. Então, com Me conta certeza... como é que é o seu dia a dia? Você acorda, que horas começa a treinagem? Normalmente nossos treinos vai de 8 até as 11 pela manhã, né? Na parte da água de 8 às 10, tem sempre um dryland um pouco antes, às vezes tem musculação depois de 11 a meio-dia, e alguns dias a gente volta para treinar de 4 a 6 também. Almoça fora? Ou você almoça no Minas? Eu almoço em casa. Em casa, Mas tá. muitos dos meus colegas almoçam Almoça no no Minas. Minas. Aí depois você volta que horas? Aí eu volto, tenho que chegar no Minas umas 3h30, que a gente cai na água 4 e para treinar até às 6. Até às 6. Aham. Deixa eu voltar no Rayan. Rayan, como é que é o seu dia a dia no Minas lá? Eu acho que também é muito parecido. Eu acho que quando eu era pequeno, acho que tudo envolveu muito Minas quando eu entrei no Minas. A escola que eu estudava tinha parceria com Minas, então eu já saía da escola e ia treinar, almoçava no Minas. Hoje em dia eu treino 2 períodos por dia, de manhã também, de 10 a ali 11h30. Logo depois físio, academia, tudo que tem que fazer. Eu almoço no Minas, almoço e janto no Minas. É mesmo? Então o clube oferece, acho que, tudo que eu preciso no meu dia a dia. E aí logo depois ali, 3h30, eu tenho alguma coisa de físio antes. Às 4 a gente volta pro ginásio e treina até 7h30, 8 horas.
Caramba, olha só. Depois que chega em casa, não consegue nem fazer mais dorme. nada, né? Não tem jeito, né? Tem que dormir, inclusive. Mesmo com essa rotina que lugar ali no Minas, né? No Minas 1, que vocês treinam lá, que lugar ali que você gosta mais ali dentro do Minas? Ah, não tem como mentir, né? Piscina olímpica, né? Eu acho que uma das piscinas mais bonitas do mundo, na minha opinião, com certeza. Aquele relógio, arquibancada, tem um clima um pouco diferente. É onde eu estou todos os dias, é onde eu treino, onde eu tive grandes sucessos, onde me trouxe, através do treinamento, muito sucesso. Então, realmente, meu amor por aquele cantinho do Minas é muito grande. Legal, cara. O relógio, ele é tombado, né? O Minas, a parte dele é tombada como patrimônio da cidade. Sim. É muito legal você falar isso. E ali funcionava o zoológico de Belo Horizonte, antes do Minas. Por isso que tem a placa, não sei se vocês já viram ali embaixo, né? Na Rua Espírito Santo, né? É o córrego do zoológico. Esse é um projeto muito legal que tenta conscientizar as pessoas dos córregos que tem embaixo das ruas de Belo Horizonte, para ver se a gente consegue, né, fazer alguma coisa para não prejudicar mais ainda a natureza. Então, muito legal. Parabéns. Ótimo. E agora, Rogério Corrêa. 2 lugares de BH que você gosta, Rogério? Os meninos já citaram que é a Praça Liberdade, né? Eu acho assim muito legal. Acho que a cidade se apoderou da Praça Liberdade quando saíram Os órgãos administrativos, públicos, né? E a cidade ficou coroada de vários gostou dessa muito mudança? interessantes. Eu gostei demais. Eu acho que os funcionários públicos podem ter reclamado, ter mais assistência, mas para a população passou a frequentar muito mais. É o primeiro lugar que eu mostro quando vem alguém de fora, é a Praça Liberdade, né? Uhum. No caminho, aí como um adendo, eu vou falar do Mercado Central, que eu acho fantástico também. Você chega lá, aquele cheiro é um resumo da cidade, aquela loucura que você entra ali, não sabe nem como sai, né? Você fica perdido lá? Eu fico. Nunca entendi como entra e como sai. Né? Todo mundo fica, não é? Aquele é golpe dos comerciantes ali. E não dá para deixar de citar a Pampulha, né? A Pampulha representa muito o que é Belo Horizonte, o projeto de Belo Horizonte, desde a época de Juscelino Kubitschek, com Niemeyer construindo várias obras em torno da orla da Pampulha, com o Mineirão, né, que é o meu escritório, Mineirinho, muita gente fazendo esporte, corrida, tem a parte religiosa também, com a igrejinha da Pampulha. Eu acho um espaço muito legal. Eu, por exemplo, nas transmissões, toda vez que aparece a região da Pampulha e vai derivando a câmera ali para o Mineirão, poxa, Mineirão está muito bem localizado, um dos locais mais bonitos para botar um estádio. Você sempre fala disso nas transmissões, do pôr do sol ali, né? Quando você vê que a imagem está no ar, você valoriza mais. Verdade, é um Belo Horizonte. Um lugar você muito fala legal. isso. Isso é muito bacana. Muito bacana. Da sua parte, eu acho muito legal. Porque é a transmissão para o mundo inteiro, o Brasil, e fica marcado aquele lugar. Isso, Que é um patrimônio da humanidade. Inclusive. Eu acho que, por exemplo, eu vim do interior, né? Então, para mim, tem valor você estar num lugar mais aberto, assim, né? Acho que eu senti Você sente falta. sufocado num lugar, um prédio. Ali você tem aquela amplidão, né? Aquele céu maior, assim. Parece uma outra cidade. A gente se sente bem, se sente mais confortável. Rogério, eu vou te colocar aqui no aperto. Sempre que alguém fala do Mineirão, eu pergunto isso. Você prefere o Mineirão antigo ou o Mineirão atual? Olha, é uma comparação assim complicada. Se for olhar o conforto, o atual dá de 10. Sem dúvida. Você tem onde estacionar, a insegurança que tinha antes para chegar hoje é muito menor. Não, eu como torcedor, banheiro, por exemplo, os banheiros eram terríveis. Em volta era meio escuro, né? Tinha muito barro, até Perfeito. área de estacionamento, né? Mas a gente perdeu com essas reformas todas, não só aqui, mas em todos os estádios, aquela força popular, né? O estádio era um ambiente popular, aquela torcida genuína, o cara que juntava dinheiro a semana inteira para ir no jogo. Aquilo muitas vezes era a única diversão que ele tinha na semana. O cara podia estar se ferrando na vida, mas o time dele ganhava, ele se sentia um ganhador, um vencedor. Então essa energia, acho que se perdeu um pouco, né? Sem dúvida. O estádio ficou mais elitizado, infelizmente. Mas não é só aqui, acho que em todos os estádios. É no mundo inteiro. mundo inteiro. Os estádios hoje são diferentes. Né? Verdade. E nós temos as arenas também. Como o Minas tem uma arena maravilhosa, né? Muito legal. Exatamente. Você compete ali naquela arena? Sim, inclusive, semana passada teve o Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim lá e foi incrível. Eu acho que competir em casa não tem preço e também foi onde anunciou quem ia para as Olimpíadas e Nossa, tá isso lá no uma Minas festa, nesse hein? momento, com a minha família inteira lá, com todos os meus amigos lá, com todo mundo que participou do processo, conseguindo ver. Acho que foi muito especial.
Todo mundo que vem de fora elogia muito a arena do Minas, a estrutura do Minas. O Minas é uma potência, né? Potência, né? As transmissões são Como é o Pinheiros em São Paulo, o nosso Pinheiros aqui, o Minas é uma força em várias modalidades. Eu sou mais o Minas, viu? Vou ser bem bairrista. Agora o Rogério tem que ver, não pode, mas o Minas tem uma estrutura fabulosa, não é? Você falou da piscina olímpica, é um negócio assim, de outro mundo, né? Não, com certeza, é incrível. Os blocos de melhor qualidade, piscina aquecida todos os dias pra gente, né? O que a gente precisa sempre tem, nunca falta nada. Então, estrutura impecável do Minas Tênis Clube em todos os aspectos. Eu lembro que quando nós tivemos a Olimpíada aqui, a delegação da Inglaterra Sim. foi para o Minas, né? Tem lá até hoje, Príncipe. eu acho que na preparação física, o logo e tudo. Isso. O E o Príncipe Minas... Harry até nadou lá. E o Como é que Minas... é? O Príncipe Harry até nadou lá. Nadou na Nadou piscina. também. O que eu fico impressionado no Minas é que tudo que o Minas pega para fazer, ele faz bem feito, né? Perfeito, Pode inventar qualquer Rogério. coisa. O Minas, a partir do mês que vem, vai ter um circo, vai ser o melhor circo. O Minas faz tudo que ele faz direito. Na verdade é um projeto, né? Muito legal. Então ele não entra numa coisa de uma hora para outra, né? Só porque está na moda ou não. E também não desiste, né? Você vê o vôlei do Minas, já foi, né, o masculino e o feminino top, né? Primeiro na ponta. Hoje você tem outras forças, mas não deixa de ser, né, de ter um investimento forte. Eu acho que eu posso falar também da ginástica de trampolim, que é o meu, que não é tão conhecido. O Minas sempre, desde o primeiro dia, apoiou a gente o máximo que deu. Eu acho que hoje a gente consegue ver, 75% da seleção que está indo para Paris é do Minas. Ah, que isso? É mesmo? A gente tem a Alice Gomes, que ela conquistou a vaga para o Brasil, e ela está indo de reserva. E o meu reserva também é do Minas. Do Minas. Então, o Minas tem barra, muita representatividade na ginástica, e principalmente na ginástica de trampolim, que não é um esporte tão conhecido, mas que o Minas abraçou desde o primeiro dia. E, igual você falou, o Minas não faz nada de qualquer jeito, sempre muito bem planejado, e acho que agora a gente está colhendo os frutos. Isso. Natação também é top, né? Com certeza, eu acho que o Minas sempre foi referência e uma potência na natação no país, né? E vem conseguindo manter muito bem sempre no topo do país, em termos de estrutura, performance e nos atletas que vem Incrível, formando. né? Muito bom. Parabéns. Agora é o seguinte, rapidinho para a gente fechar o bloco. Quando sai de Belo Horizonte, você já morou fora, Eu Não. nunca morei fora. mas compete fora, em lugares malucos, né? No mundo inteiro. O que você sente saudade de Belo Horizonte? Eu acho que sempre quando eu vou embora, eu sempre falo com a minha avó. Eu acho que o colo da minha avó é o melhor lugar do mundo. Olha. E a comida dela também, ela é bem... ela sempre faz comida pra gente. Foi sempre uma memória muito boa da minha infância. Então, sempre quando eu saio, eu falo, vó, pelo amor de Deus, o primeiro dia que eu voltar, eu já estarei aqui comendo a sua comida. Cara, que Então, legal. eu acho que a casa da velho. minha avó tem esse lugar de conforto. Hoje em dia eu moro sozinho e moro no São Lucas, ali do lado dela. Então, sempre que eu volto de viagem, eu vou lá. O primeiro lugar que eu vou é na casa da minha avó. Então, eu acho que a casa da minha avó é esse lugar. O nome da sua avó? É Maria das Dores. Maria das Dores. Quantos anos que ela tem? Ela fez 84. 84. Você está embarcando amanhã para, né? A gente está gravando o programa, você está embarcando amanhã. Já foi lá na avó? Já pediu bênção? Eu vou lá hoje, na Hoje? verdade. Nossa, Ela- vou liberar o homem agora. Meu minha irmão avó. até me mandou mensagem perguntando, você vem aqui, minha avó já tá falando de você, ela quer saber de você, ela quer dar a legal, benção, ela quer te dar um parabéns, ela quer estar aqui. E também no Campeonato Brasileiro, semana passada, ela tava lá, ela veio assistir. A gente tem poucas oportunidades dela assistir esse tipo de coisa, e foi só a segunda vez que ela me assistiu competindo. Então ela ficou muito, muito feliz, e eu tenho certeza que ela tá muito orgulhosa. Parabéns. Muito legal. E você, Dudu? Você já morou no Rio, que você falou, morou fora nos Estados Unidos também. O que bate saudade de Minas? Bom, estudo nos Estados Unidos ainda, né? Porque esse ano para ainda tenho mais 2 anos e né, fico bastante tempo fora, direto aí 4 meses, 6 meses. E não vou mentir, realmente, o pão de queijo é um clássico, mas é minha Sincerão. comida favorita, com pão de queijo, com carne, com frango, com peixe, com batata, com massa, com nada. presunto. Me julguem, mas eu acho que o pão de queijo é a combinação perfeita para café da manhã, lanche, almoço, janta. Realmente, eu acho que, claro, a família, com certeza, mas se eu tiver que pegar uma coisa específica, além da minha família, além né, do amor das pessoas, dos meus colegas, É o pão uma de coisa mais física, assim, seria o pão de queijo. Dudu, muitas pessoas lembram do pão de queijo aqui, mas nunca ninguém defendeu o pão de queijo como você. Eu fiquei impressionado. Ele foi juntando pão de queijo, você viu, Rogério? Com carne, com doce de leite, com tudo. Pão de queijo. Caramba, velho, que loucura, viu? Muito bom. Aqui tem no Rio de Janeiro, não é pão de queijo, nem em São Paulo, né? E olha lá nos Estados Unidos, né? Não, sem comentários, sem comentários. Leva pra lá que você vai fazer um bom sucesso. Com certeza.
Boa. Rogério, e aí, quando você sai, né? Você agora vai ficar 15 dias fora, né? Transmitindo, não vai para Paris, não vai para o Rio. Como é que bate saudade você? Ah, cara, assim, eu acho assim, sem querer ser piegas, assim, mas as montanhas de Minas me fazem muito bem, cara. Você chegar, ver aquele visual, aquele nosso mar azul de montanhas me faz muito bem, me dá uma tranquilidade muito legal, né? Bom, mas também a gente não pode deixar de falar da comida, né? A comida é imbatível mesmo, né? mineira, Muita fritura, muita carne de porco, Muito pesado, né? doce, muito queijo. Feijoada. Nossa, Realmente comida a comida mineira, a gente tem que até pegar um leve, porque eu não sou atleta igual ele. Né? Eu tenho que dar uma maneirada, mas é imbatível. Não, eles têm um controle. Vocês, é cruel a vida de vocês também, né? Inclusive, Que a alimentação... eu só tô pensando no pós-Olimpíadas, eu vou comer bastante. Pão de queijo tem que segurar, né? Ah, não, pão de queijo sempre vem. Pão de queijo faz parte da minha performance, né? Olha o segredo para nadar bem, comer pão de queijo. Descobrimos, né? Ô, Rogério, você não foi piegas de maneira alguma, cara. É muito legal porque essa coisa da montanha tem algo espiritual, né? Quando a gente sobe a montanha, a gente reflete sobre a vida. Verdade, Então é bonito, né? Tudo combina, a música mineira tem um pouco a ver com isso também. É isso, tem uma coisa religiosa, mas do espírito também, da alma. É uma pegada menos estressada, vamos dizer assim. Bem lembrado. Legal demais. Muito bem. Jovens, fechamos o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Maestro, nossos comerciais, por favor. Muito bem, estamos de volta com o BH Todo Dia e a gente falando muito, né, dos atletas que estão aqui presentes, falando do dia a dia deles, da relação com Belo Horizonte, mas também aproveitando a presença do Rogério Correia, falando um pouco também do jornalismo, da importância que é a gente formar o público para que os esportes sejam reconhecidos. E aí achei legal, Rayan, você falou de uma forma sincera, assim, falou, olha, eu pratico ginástica, né, que não é um esporte tão popular assim, mas eu vou me lembrar que, assim, todo mundo, toda criança corre, pula, de pendura e por aí vai, não é? Exatamente, acho que foi assim que eu comecei. Sempre quando tinha festinha, o pula-pula era o lugar, era o local. E eu acho que de todo mundo que vê um pula-pula gosta de pular. Então acho que tudo meio que começa assim na brincadeira. Eu nunca pensei que eu seria atleta de ginástica de trampolim, que o meu trabalho ia ser pular num trampolim enorme o dia inteiro, o que é muito, muito bom. Mas é realmente isso, é um esporte que ainda está começando, é um esporte que é a primeira vez que a gente classifica para as Olimpíadas por conquista. É mesmo? A última vez que a gente teve um atleta nas Olimpíadas foi na Rio 2016, que a gente teve o Rafael Andrade pela cota do país. Do país, perfeito. Então, essa Olimpíada é a primeira vez que a gente classifica. Então, Que legal isso. acho que tem mais essa importância aí. Eu acho que tudo volta no Minas apoiando e todo mundo apoiando. E, obviamente, a gente cria mais visibilidade, as pessoas começam a entender mais de ginástica. Né? Eu acho que todo mundo já tem mais uma visão de Daniela Hipólito, de Daiane dos Santos, Diego Hipólito, que são muito, muito grandes e que, com certeza, foram minhas referências também quando eu era pequeno. Mas eu espero que a ginástica de trampolim também chegue nesse lugar para as pessoas, para eles terem mais referência, para as crianças começarem a fazer mais ginástica. E, quem sabe, fazer outros esportes também. A ginástica é base de tudo, igual a gente já falou. Isso, não é? Agora, a pessoa que viu uma competição de ginástica fica encantada, né? Não tem como não gostar. Com É certeza. lindo, né? A ginástica, inclusive, com a música, é fabuloso aquilo. Eu acho que ginástica é um dos esportes mais plásticos que tem. É muito bom ver, é bom de assistir. Tanto a ginástica artística que tem música, a ginástica rítmica também. O trampolim não tem música, mas assim, acho que todo mundo sabe, igual eu falei, do pula-pula. Então, ver a gente pulando naquela altura, ver a gente fazendo aquelas Não, a gente acrobacias. morre de medo de acontecer alguma coisa, né, Rogério? A gente fica assim, nossa, é tipo Exatamente. circo mesmo, não é? Mas é bem tranquilo, é tudo bem treinado. E na Você- Olimpíada, a ginástica, a natação, o atletismo, eles meio que, não digo que se sobressaem, né? Porque toda modalidade tem a sua importância, mas são 3 esportes nobres para a Olimpíada, né? Esses 3, né? Demais, e com Marco muito público, Olimpíada, né? Você vê a participação do público. Na natação, eu vejo as pessoas gritando. Quando minha filha, eu fazia parte dos pais, mas eu não ficava gritando, né? Porque eu falei dessa voz aí, né? Mas os pais e as mães ficam gritando. Faz alguma diferença? Você escuta alguma coisa de lá? Ah, eu acho que depende de pessoa para pessoa, mas eu, honestamente, quando tá chegando a hora,
chegando perto do bloco, eu já não consigo ouvir mais nada, tem nada na minha cabeça, mas eu já Muito pensei foco, né, tudo, cara? já treinei tudo que eu tinha que treinar, já pensei o que eu tinha que pensar, já conversei com meus técnicos, então realmente aquele momentos antes ali, e aí se você tá na água ainda, é impossível escutar qualquer coisa. Difícil até de eu pensar alguma coisa no meio da minha prova. Isso, você tem todo um planejamento Sim. ali que você tem que cumprir e concentrar nele. Sim, É. a cabeça você entra naquele estado de flow assim e é muito difícil desconcentrar assim, né? Quando você tá nesse nível assim, não tem mais nada na sua mente. Nem seu irmão ficar gritando, dando, né? Não. Seu irmão te acompanha muito, né? Não, é meu tio. É meu seu tio, desculpa, meu seu tio. Ele Meu tio. acompanha muito, né? Pô, elogio pra ele. Não adianta ele gritar. E vocês vão na expectativa de acompanhar outras modalidades também? De Boa. curtir outras modalidades, como Dá atletas tempo, de alto né? rendimento? Dá tempo Com de dar uma certeza. tietada também? A ginástica de trampolim vai acontecer entre a ginástica artística. Então, a ginástica artística tem as classificatórias, aí a gente tem a classificatória final, e aí depois tem as finais de ginástica artística. Eu acho que... Tem um tempo ali que você fica meio parado, né? Exatamente, eu espero que se der, eu quero muito assistir qualquer esporte que der. Eu acho que sempre foi meu sonho estar nas Olimpíadas e assistir qualquer coisa. Desde pequeno eu assisto, então tá lá ao vivo, pô, não vou perder essa oportunidade. E no seu caso? Bom, eu acho que na natação é um pouquinho mais difícil, né? Realmente ocupa a manhã inteira, depois a tarde inteira para as finais. Provavelmente vou ficar focado só em natação mesmo. Vou embora de Paris um dia depois que termino as minhas provas, então realmente a rotina é bem corrida. Por que você vai embora? Já tem muita competição? Isso é normal assim das Olimpíadas, Eu acho que normalmente de quando todos os termina. esportes, de eu todos os também a esportes. gente vai um dia Né? depois. A verdade é que a vida é limitada, A vida tá tem que dar cheia. espaço. Essa foi ótima. Então é um pouco difícil de ver os esportes, mas eu acho que só de vivenciar aquilo, poder torcer para os meus companheiros, ver atletas de outros esportes no refeitório, né, na vila, na isso é convivência legal. junto, já tem um diferencial muito grande. Mas indo como torcedor, eu fui em Rio 2016, Você foi? né, assisti a maioria dos dias da natação. Um dos esportes que eu fui também era a ginástica. E, assim, eu acho que é incrível a experiência de poder torcer para outros esportes também. Por que você foi ver a ginástica? Bom, eu Você gosta? me interessava, eu É. acho que, como foi dito, a ginástica, eu fui no atletismo também, vi o Usain Bolt na ginástica, eu vi o Arthur Zanetti, vi a Simone Biles também. Eu acho que são muitos esportes onde o ápice é as Olimpíadas, né? Tem outros esportes que são um pouquinho diferentes, até o futebol, que o ápice para eles é a Copa do Mundo, né? Não seria as Olimpíadas. E para esses esportes igual aos nossos, realmente, aquilo ali é o graal de tudo, né? O santo graal do nosso esporte. Então, realmente, foi os 3 esportes que eu fui e foi incrível a experiência. Legal. Ô, Dudu, se você pudesse escolher um outro esporte, qual outro esporte você gostaria, né, de praticar? Além de natação, além de Isso, além de natação, natação. ginástica e atletismo. Peraí, além de natação, ginástica e atletismo? Que foi essa que eu fui no Rio 2016, mas Uhum. eu acho que eu gosto muito de esporte, eu acompanho todos os esportes, ligas profissionais, americanas, né, muito por causa da minha universidade também, né, a Universidade de Michigan tem mais de 30 esportes diferentes, Caramba. né, eu gosto muito de acompanhar, qualquer outro esporte que eu tiver a oportunidade de ver, eu vou gostar bastante, queria poder ir no vôlei também, no basquete, no futebol, eu acho que são esportes muito interessantes, eu gostaria muito de poder assistir. Acho que será difícil, mas se tiver a Se oportunidade. tiver uma chance, né? Aham. Espero que você não tenha chance não, que você chegue até a final, né, Magia? Da nossa torcida vocês têm, né? Agora, se me permite uma pergunta, assim, os esportes olímpicos, vocês sentem que hoje há uma valorização maior do que tinha antes, não? Porque antes tinha um monopólio muito forte do futebol, né? Agora, até pela ampliação do mercado, de canais eu não digo nem só de TV, mas canais que você vê na internet, né? aumentou a divulgação do trabalho, as redes sociais, hoje em dia a visibilidade é muito maior. Eu acho que com certeza, eu acho que a tecnologia ajudou muito isso. Eu acho que hoje a gente é muito ligado no celular e eu acho que é muito fácil a gente ter visibilidade hoje. Você posta um vídeo na internet, o vídeo viraliza e seu esporte é conhecido ou você faz uma carreira disso. Então eu acho que sim, óbvio, níveis, eu acho que o futebol ainda e vai continuar sendo o esporte mais visto, mais representado, com mais dinheiro. Mas eu sinto que nesses últimos anos, sim, os outros esportes têm tido um pouco de espaço a mais e espero que continue crescendo mais. Legal. O Rayan, vou fazer a mesma pergunta. Se não fosse ginasta, né? Qual outro esporte você praticaria?
Eu acho que se não fosse eu nunca conseguiria fazer natação para começar. Eu cresci ali Já no pedindo Minas. desculpas, né? Já pedindo desculpas já. Eu cresci ali no Minas e já fui muito ali na piscina olímpica. Eu não consigo atravessar ela nem uns 25, quanto mais uns 50 ou 100 ou mais que isso. 400, pensa em 400. Imagina, 1.500. Nunca na minha vida. Mas eu sempre gostei muito de vôlei quando eu era criança. Sempre assisti muito também. Lá no Minas tem, e as meninas são bizarras, eu acho que Incrível são aquele exemplos clipe, né? demais pra gente. A Você Carol gosta de Gataz vôlei? estava lá, Thaísa, Gabi já passou por lá, então eu gosto muito de assistir, eu vibro muito assistindo. Eu acho que se eu pudesse, se eu tivesse mais uns 20 centímetros de altura, eu faria. Dudu, vamos lá. Eu achei interessante que ele falou 50, 25 metros. Você está em competição de 400 metros, né? Sim. Quais são as competições suas? Bom, eu vou nadar assim, eu nado do 200 livre ao 1.500 nas competições aqui no Brasil, muito também para ajudar o Minas na pontuação. Tem a pontuação de clubes também, que é muito importante. Mas nas Olimpíadas eu classifiquei individualmente para nadar o 400 livre, né? A gente compete na piscina de 50, então seria 8 vezes aquela 8 piscina. vezes, cara. Sim. Uhum. E também vou participar do revezamento, eu e outros 4 companheiros, Fernando Scheffer, Guilherme Costa e o Murilo Sartori, vamos juntos nadar o 4x200 livre, né? Cada um de nós nada 200 metros no dia 30. Tá. Nesse revezamento, qual que é a sua posição? Seu de largada? Não tem posição definida ainda, isso é coisa que a gente decide um pouco mais perto. É mesmo? Aham. Como é que é definido isso? Entre vocês e o técnico? Com a comissão técnica, um pouco entre a gente, se alguém quiser realmente quer uma posição específica, mas claro que com muita harmonia entre a gente, com a comissão técnica, que a gente decide a melhor estratégia para o momento, sentindo como que cada um está, qual posição cada um estaria mais confortável. E vendo também como outros times estão na competição. Legal né? isso. Qual a diferença da responsabilidade de sair, Na largada, fechar? na chegada. Tem algumas diferenças, às vezes as pessoas pensam, todo mundo vai nadar 200 metros, então não faz tanta diferença, né? Mas a posição, em que ordem cada um vai, tem uns que conseguem fazer uma saída de revezamento que é diferente da saída normal diferente. Tá. Por exemplo, o primeiro vai fazer uma saída normal, saída parada, e os outros 3 uma saída de revezamento. Normalmente a gente começar com o atleta talvez um pouco, tem uma que é o saída mais melhor, tem né? uma saída melhor e é mais rápido até na própria prova para começar já numa posição boa, né? Porque se você às vezes começa um pouco atrás, outro time começa com, por exemplo, às vezes o campeão olímpico da prova e a gente começa, por exemplo, com diria menos rápido assim, de Isso, nós 4, claro, né? claro. Acaba que fica uma Desequilibrado. disparidade um pouco e pega muita onda do cara do lado, né? Então, e aí acaba atrapalhando a si mesmo e os legal. próximos companheiros também, né? Então existe esse aspecto e o aspecto mental também, né? Eu acho que quem abre e quem fecha, quem é o primeiro e o quarto, é um pouco mais exposto também, né? Então realmente tem que estar bem confortável aí para nadar. Uma curiosidade, a definição dos 4 e do posicionamento de todos vem um dia antes da competição? Como é que é o prazo para definição? Bom, a papeleta Isso. a ordem tem que ser entregue antes da etapa começar, né? Então, Isso é qual eu não prazo? sei exatamente nas Olimpíadas se é diferente, mas pelo menos pelos- nos campeonatos que eu fui, até internacionais, antes da etapa começar, ou seja, até terminar o aquecimento, antes Então é ali que na começa hora. as eliminatórias, tem que levar no banco de controle a ordem certinha. Que loucura, Rogério. Você viu? É meio na hora ali mesmo. meio na hora, Então você sim. pode mudar em cima da hora. Pode mudar ali. Você fica sabendo. Aham, e é um pouco parecido até com a Liga Universitária nos Estados Unidos, que às vezes você pode mudar. A gente tem dual meets, né, praticamente uma universidade contra a outra, e você pode mudar no meio da competição a prova que a pessoa vai nadar. Às vezes eu estou inscrito em uma, e dependendo dos pontos ali, eles podem me Isso. colocar em outra prova completamente diferente. Eu acho que isso traz Estratégia. a estratégia, é gostoso esse tipo de competição assim, eu acho que até é bom para a visibilidade assim também, né? Não é só ir lá e nadar e voltar. Eu acho que muita gente não vê essa parte da estratégia dos esportes, né? Isso. Eu acho que na ginástica de trampolim a gente também tem isso. Qual que é a estratégia? Conta pra gente. A gente tem a oportunidade de treinar com todos os atletas que vão. Então eu consigo ver a série que o meu adversário vai fazer e eu consigo planejar qual série eu faço. A gente treina várias séries durante a nossa vida inteira e aí chega nas Olimpíadas a gente sempre quer fazer o mais, mas às vezes a série mais difícil não é a melhor e aí a gente consegue ali no momento ver qual série melhor e a gente também consegue mudar na hora. Na hora da competição Entendi. eu consigo mudar a minha série, eu consigo fazer uma série mais fácil ou uma série mais difícil e eu não preciso avisar ninguém. Então, normalmente a gente escreve nossa série antes e aí lá na hora se a gente muda, o árbitro mesmo vê que a gente mudou e aí Sem ele problema. anota a mais ou a menos e aí sai a nota. Então, eu acho que muita gente não sabe
desse Dessa jogo estratégia. ali atrás, que não é só ir lá e fazer sua série, você também tem que ter a estratégia. Cara, é com técnico isso, Rayan? Você define ali com a comissão técnica? Tudo pensado, tudo jogado. Acho que anos antes eu já estou fazendo a minha estratégia do que fazer lá em Paris. E a gente já está planejando para quando chegar lá ver como De todo acordo mundo com o tá. adversário, você pensa, é assim? Com certeza, eu acho que na ginástica de trampolim são pouquíssimas pessoas que competem, são só 16 atletas que competem Você na já ginástica conhece de trampolim. Eu já conheço todos, só que às vezes alguma equipe tem, vamos supor, 2 atletas da China que são muito bons. Só um deles vai para a Olimpíada. Então aí, dependendo de como eu faço essa estratégia. Então aí tem muito esse conhecimento de todo mundo para... E eles te conhecem também, né? Tem Com isso. certeza. A Olimpíada tem essa vantagem de te apresentar várias modalidades, né? A gente aprender, né? Aprender com as modalidades. Daqui a pouco a gente acha até que é especialista, né? Pra gente que é jornalista e fica ali pesquisando, fuçando, eu acho muito incrível isso, sabe? Dudu, Rayan, Elis, todo mundo que acompanha. Que a gente acha detalhes, assim, cada modalidade tem o seu herói, tem a sua história, tem o seu truque, e eles vão esmiuçando, ele ficando tão específico. Eu lembro que eu estudei para trampolim, e tinha o tal do Moscalenko, não era? Eu disse, pô, esse ele era Moscalenko é o bizarro. Pelé do trampolim, eu nunca tinha ouvido falar dele, e ele é o maior do... Aí você vai começar a procurar o que o Moscalenko, de onde que ele é, o que ele faz, o que ele tem que fazer, e você vai entrando naquela minúcia, no esporte de alto rendimento, você vê até onde o ser humano, com a capacidade física, pode chegar e fazer coisas espantosas. A ciência, Você vê né? a Os marca estudos. que os caras alcançam, é coisa impressionante. Aí o cara vai lá, saltou 3 carros. Pô, não tem, você olha assim, pô, não tem condição. Não tem condição, né? Por isso que é legal acompanhar também o esporte, até sempre recomendo, em loco, né? Para ter essa experiência sensorial com o que esses caras fazem. É um negócio Agora, Rogério, impressionante. daí a importância da mídia, né? Da cobertura sim, dos esportes. E eu acho que assim, né, independente de tudo, a gente tem que tirar o chapéu para a Globo. Porque não é só o futebol, né? A Globo acompanha os esportes olímpicos também. Então, Ah, sim, a Globo acompanha a Olimpíada desde sempre, né? Eu, que nem me considero tão velho assim, já vou para a 5ª Olimpíada cobrindo pela Globo, e a gente sempre tem essa ideia de que se você dá à pessoa a oportunidade dela aprender, se ela está entendendo as Entendendo, regras, né? ela vai conseguir acompanhar, né? Então, Isso. tem esse papel de ser um facilitador, né? E explicando, A gente não não é destaque, professor, claro, né? né? A gente está ali só fazendo o meio de campo, né? As estrelas são eles, os destaques são eles, né? Mas a gente tem que fazer esse facilitador para fazer esse match, né? Você é doido. Mas eu acho que também como um atleta que assistia às Olimpíadas, eu conheci muito esporte por causa de narradores. Gostaria até de agradecer a todo mundo. Eu acho que sem vocês a gente não teria essa ponte de como saber como é cada esporte. Eu aprendi muito de judô, vôlei, ginástica por causa disso. E hoje em dia tá lá e ter a oportunidade de vocês falarem da gente, igual você falou aí do Moscalenko, pouca gente conhece, pouca gente sabe. Mas eu sinto que viu que ele vocês têm estudou, muito né? essa curadoria de saber como é o esporte, de explicar da maneira mais fácil possível, porque tem muita coisa em muito esporte que muita gente não sabe. Então isso é muito, muito importante. Muito bom, muito bom, legal demais. E tem uma coisa também, uma estratégia interessante nas transmissões, que é chamar um ex-atleta, né, Rogério? Exato, Para poder, você faz isso muito bem, né, dessa ponte do telespectador, o ex-atleta que não tem tanta experiência na comunicação, mas conhece, né? Então é muito legal isso, a gente aprende. É porque na Olimpíada a gente trabalha com as 45 modalidades, é muita coisa, né? E a gente sempre tem do lado um especialista. É como se a gente fosse um médico clínico geral e o cara é um especialista. Então, ele entra nas minúcias, nos detalhes, e a gente faz para eles as perguntas que as o pessoas queriam telespectador saber. faria, né? Hoje a gente está fazendo com esses, no futuro pode ser vocês, né? Porque Verdade. a gente sempre pega atletas recentes, né, da Olimpíada anterior, ou das 2 anteriores, né? É um time bem legal. Agora, nesse grupo da Globo da Olimpíada, são mais de 100 comentaristas, e muitas mulheres, né? O grupo está bem, assim, diverso, está bem legal. Essa Olimpíada tem essa característica, né? São 10.500 atletas na Olimpíada, metade mulheres, metade homens, uma conquista que as mulheres foram tendo gradativamente, lentamente, durante mais de um século, né? Até atingirem essa igualdade. A delegação brasileira, inclusive, ela é mais feminina do que masculina. Perfeito. 55% do contingente de atletas brasileiros é de formado mulheres. pelas mulheres, são só as mulheres. Eu acho isso muito importante também, porque como uma pessoa que tem acompanhado muito na internet, muita gente fala sobre o Brasil não ter um grande jogador, um grande atleta no masculino. E a gente tem atletas no feminino, Raíssa Leal, Rebeca Andrade, que são, assim, ícones indisputáveis nas suas categorias, nos seus esportes. E ter o Brasil como essa categoria... Como é que fala?
Ter mais, mais mulheres, mulheres né? Isso, em Paris, eu acho isso muito importante a gente não tem só jogadores homens, a gente tem mulheres também que inspiram. Mulheres me inspiraram a fazer ginástica. Eu acho que Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, eu acho que esses nomes têm que ser lembrados e isso é muito importante de falar. E você falou assim, o trampolim hoje não é tão conhecido, mas já é mais do que era antes. Com certeza. Então é uma história que vai sendo construída. Na própria ginástica olímpica, né, o pessoal ressalta as precursoras, né? A primeira medalhinha que conseguiu no Mundial, até chegar agora na Rebeca, que vai rivalizar com a Simone Biles. Tem todo um caminho que vocês vão construindo, o papel que vocês fazem para que a coisa no futuro fique como vocês desejam. E pode ser agora, pode ser daqui uns dias. Muito bom. A gente falou muito da questão da formação de vocês, da questão técnica, mas eu queria abordar uma outra questão, que é a questão psicológica. Porque a cobrança é muito grande em cima de vocês, né? Simone Biles, inclusive, né, entrou em um processo de depressão, assumiu isso, foi uma coisa muito, né, importante, mas que assusta as pessoas, mas eu acho que é importante para a gente falar um pouco disso. Como é que você lida com essa questão psicológica? Tem um acompanhamento? Você se cobra muito? Começando contigo, Rayane. Eu acho que o Minas também sempre é muito exemplo nisso. Desde pequeno eu faço acompanhamento com a psicóloga, eu faço acompanhamento psicológico toda semana. Igual você falou, é muita pressão, a gente está, pelo menos no meu caso, eu estou elevando o meu esporte a um lugar muito alto que ele nunca foi antes. Então é uma pressão muito grande de estar representando os brasileiros, estar representando a ginástica de trampolim, mas tudo isso fica muito mais fácil quando a gente percebe que a gente está trabalhando para isso. Desde pequeno, desde os meus 13 anos, eu faço o acompanhamento psicológico e o Minas sempre bateu muito nessa tecla. Se você não está bem, tá tudo bem, não está bem. Entendeu? E igual você falou, a Simone Biles, principalmente na ginástica, a gente tem muitos casos parecidos com dela e meio que ela abriu essa porta desse... Vamos conversar sobre, vamos falar. Tem dia que a gente não está bem, tem momentos que a gente não está bem. E se a gente chega na maior competição do mundo, só da gente ter classificado para lá já é uma coisa inimaginável. E chega lá, a gente não está bem. É bom a gente assumir que a gente não está bem. Nem sempre a gente vai estar no nosso melhor, nem sempre a gente vai dar o nosso melhor. E ela foi muito importante, pelo menos para a ginástica, que a gente tem muitos casos parecidos, ela foi um ápice, assim. Legal. E você, Dudu, como é que tem uma preparação psicológica? Eu acho que com certeza, né? Falam até que no treino é 99% físico e 1% mental, e chega na competição ao contrário, 99% mental e 1% físico só. Porque está todo mundo preparado, vai bater na frente ali quem está o mais preparado mentalmente. Né? Eu acho que a pressão é normal, esse aspecto mental faz parte do esporte, né? Eu não treino só o meu corpo físico, eu preciso treinar a minha mente para poder performar no mais alto nível possível que eu consegui. E eu até tive um episódio interessante que na própria seletiva olímpica, minha principal, tanto que eu classifiquei no 400 individualmente, mas eu não classifiquei na seletiva olímpica, porque eu acabei ficando muito nervoso para a prova e cometi erros estratégicos na prova que me custaram o índice. Né? Mudei, conversei com o meu técnico, vim com outra postura totalmente diferente no dia seguinte, um pouco mais leve, e conquistei a vaga nos 200 livre. Estando já na seleção brasileira, eu consegui a classificação individual do 400 livre, um mês depois uma competição na Itália, em Roma, que ainda valia para a data fina, que tem um período que a gente pode fazer o índice, mas isso realmente mostra a diferença. Eu fui 5 segundos mais rápido, eu fui 5 segundos mais rápido na Itália em comparação à seletiva. A seletiva foi um desastre estratégico, que podia ter me custado até a classificação por jogos, mas realmente estávamos muito bem preparados, fizemos um trabalho, o Minas fez um trabalho excelente comigo e a gente não estava tão dependente de uma prova só e a classificação veio a outra e acabou que a do 400 veio também, então deu tudo certo. Cara, a gente aprende com os erros, né? Sim. A gente... Né, Acho que o esporte é isso, né? Esporte é detalhe. Na vida, né? Também, né? É estratégia, mas é muito, muito detalhe. Acho que principalmente na ginástica. Um errinho aqui, um errinho ali custa uma medalha. Eu acho que na natação também é milésimo. E vocês são esportes individuais, né? E também esporte individual depende basicamente só da gente naquele momento, naquela hora. Então trabalhar o mental, igual você falou, é 99% mental e 1% físico na hora. Porque tá todo mundo muito bem equiparado. Todo mundo muito bem preparado e eu acho que prevalece o melhor, tanto mentalmente, fisicamente, o pacote completo. Legal. Rogério, a gente fica, não sei, né, você, mas a gente vendo, né, a competição, a gente sente, eu fico às vezes assim, puxa, nossa, não conseguiu, mas cara, né, só de estar lá já está muito legal, mas a cobrança é muito grande. Acho assim, cada um tem a sua própria Olimpíada, né? O que é um bom desempenho? É ser campeão? Dependendo do atleta, sim. Para o outro pode ser um pódio, para o outro pode ser chegar à sua primeira final, o outro pode ser a melhor marca que ele fez na vida,
ou a melhor marca que ele fez no ano. Então a gente deve fazer o melhor que a gente consegue, o que é possível, superar os nossos limites. E aí cada um vai se sentir satisfeito por ter feito o que podia fazer, né? O que é possível fazer, né? E acredito nisso que os meninos falaram também da questão psicológica, né? Que é a diferença de um atleta de altíssimo nível para um atleta que não vai alcançar esse rendimento é você saber que tem derrotas, tem vitórias e como lidar com a próxima prova, esquecendo a derrota anterior, né? Outro dia o Federer falava disso, né? Que ele perdeu quase tantos pontos quanto ele ganhou, mas o segredo dele é focar no próximo ponto. E assumir que é humano, né? Claro. Por isso que a questão da Simone é muito Todos importante. esses atletas já passaram por isso também e entender que todos nós temos momentos em que a gente está melhor, que está pior e o importante é seguir em frente, tentando melhorar sempre, né? E eu acho que isso é bom também para os telespectadores. Eu acho que a cobrança às vezes vem muito deles. Verdade. Quando eles veem que a gente está na Olimpíada, eles já acham que a gente é o melhor do mundo. Às vezes, realmente, a nossa conquista é de estar lá, principalmente na ginástica de trampolim. De novo, é a primeira vez que a gente está classificando para as Olimpíadas. É a primeira vez por mérito que a Ou ginástica de seja, trampolim. isso já é a vitória. Já é uma Então, vitória. o meu caminho até as Olimpíadas já foi uma grande vitória. Então, independente do que eu fizer lá, óbvio, eu tenho a minha cobrança e os meus objetivos, mas independente disso, estar lá já é uma vitória muito grande. Que é totalmente diferente da natação, que sempre esteve, tem medalhas. Então, a gente tem que entender que são diferentes, apesar de vocês dois treinarem no mesmo clube, estão indo para a Olimpíada. Né? Exatamente. Muito bem. Estamos terminando o nosso bloco, a gente tem que liberar os dois, que eles vão treinar. E de antemão, parabéns para os dois. cara. Muito Baita bom. conquista, Não, né? já estamos felizes demais. O passaportezinho bom de carimbar esse de Paris, né? Gostoso, né? Muito bom. Parabéns. Mas, olha só, vamos deixar os contatos. Vocês têm redes sociais, Rayan? Com certeza, eu acho que eu sou muito ativo nas minhas redes sociais. Meu Instagram é Rayan Castro _. Tanto Instagram quanto TikTok, eu sempre posto muita coisa. Eu sou muito viciado no celular, devia até parar. Mas, É um menino em movimento, continua, né? com certeza, eu acho que tudo que eu puder eu mostro. Acho que todo mundo gosta muito desses bastidores. Então, quem puder acompanhar, siga lá. Siga a ginástica de trampolim também. Procure saber de esporte. Eu acho que o esporte mudou minha vida e segue mudando tudo que eu faço. Tudo que eu faço envolve ginástica, envolve o meu esporte. Se eu completei uma faculdade hoje foi por causa do meu esporte. Se eu consigo ajudar minha família, é por causa do esporte. Então, procurem sobre Parabéns. esporte, façam esporte e é isso. Legal. Quando é que é a sua prova? A minha prova vai ser no dia 2 de agosto. Tá. A gente treina muito até lá. Eu ainda não sei mais ou menos o horário, mas provavelmente de manhã deve ser a parte do feminino e de tarde o masculino. Deixa com o Rogério, depois ele passa isso pra gente. Legal. Dudu, e aí? Você tem rede social? Tenho, com certeza, né? Não sou Dá tão, tempo, né? tão ativo assim, né? Não mexo tanto, Com esse mas menino em movimento ali, né? Aham. O tempo inteiro. meu Instagram é Dudu Moraes 2. Mas, né, se quiser acompanhar um pouquinho, claro que acompanhando também os clubes que eu represento, MTC Natação, a CBDA, o próprio time Brasil, minha universidade e o Mist Swim and Dive também, já fortalece o nosso esporte, fortalece o time todo. Eu acho que isso é muito importante para ajudar o esporte a continuar crescendo e ter mais visibilidade também. Legal. Você já sabe a data da sua estreia lá? Não? Sim, eu nado 400 livre dia 27, que é o primeiro dia de competições da Olimpíada, abertura de 26, né? 27 já tem competição e dia 30 revezamento 4x200 livre. Muito bom. Legal demais. Boa sorte. Divirtam-se, se for possível também, né? Vai ter que ser. Tem Leveza, que aproveitar. leveza, né? Obrigado pela participação, boa sorte, boa viagem. Tá Muito bom? obrigado. E a gente Parabéns. agradece, né? A gente agradece pela representação desses dois. E aí eu tenho que fazer um agradecimento também ao Minas Tênis Clube, né? Por conseguir a gente marcar deles virem aqui e participarem logo às vésperas da Olimpíada, tá bom? Intervalo, daqui a pouco eu volto com um papo que você não pode perder com o meu querido Rogério Correia, tá? Valeu! Muito bem, o tempo passa, não é? O tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa. A gente falou sobre as Olimpíadas, recebendo aqui dois atletas, o Dudu e o Rayan, representantes da ginástica, né? E também da natação. E o tempo inteiro também com o meu colega, o Rogério Correia, jornalista da Globo, e que vai fazer a cobertura esportiva também das Olimpíadas. E agora, nesse último bloco, já que os dois tiveram de sair, né? A dengue informa, né? Vamos substituir, o foco agora é contigo, ô Rogério. Deram tiro de largadas, cara. E eu queria voltar um pouco lá em Juiz de Fora, quando você se formou.
Sua primeira experiência no jornalismo, qual que foi, hein, Rogério? Elias e amigos, eu comecei a trabalhar como estagiário na produção de uma FM lá de Juiz de Fora, que existe em até rádio? hoje. É a Rádio Solar. Sim. Eu era da produção, não aparecia minha voz de nada, só escrevia, né? Eu lembro que teve um locutor famoso que foi lançar essa rádio lá em Juiz de Fora, chamado Fernando Mansur. Sim. Ele fazia uma propaganda que era assim, Hollywood, oh, sucesso! Ele foi lá implantar essa rádio lá e me selecionou para ser estagiário, foi muito legal, ele acreditou assim no meu potencial. Né? Caramba, você não esquece isso, né, Rogério? Não esqueço. E depois o Márcio Guerra, que é um jornalista esportivo de Juiz de Fora, conhecido, me deu uma chance no esporte. Você que era- tinha já esse era a área que eu desejo? curtia. É, Eu sempre esporte. gostei de esporte, sabe, Elias? Assim, sempre joguei futebol, Uhum. mais recentemente joguei tênis, tentei jogar basquete, tudo que é esporte me interessa, assim, de assistir, de praticar, de trabalhar com isso, eu curto muito isso. Né? Legal. Aí você ficou em Juiz de Fora nessa rádio. Eu né? trabalhei nessa rádio durante 2 anos e meio, eu ainda era estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora, então conciliava a universidade com a rádio, e a rádio também a gente viajava muito, né? A gente ia muito para o Rio de Janeiro, ia para São Paulo fazer jogos, era puxado, foi bem assim. Você já estava narrando desgastante. nessa época ou fazia reportagem? Não, eu era repórter. Repórter. Não, primeiro eu comecei como auxiliar do plantão esportivo, chamado Rádio Escuta, né? Isso. Plantão esportivo igual a gente tinha aqui em BH, o histórico Marco Antônio Bruck, lembra? Gol, Então, eu gol era de auxiliar do Marco Antônio Bruck de lá, eu pegava os placares e entregava para ele. Uhum. Aí depois eu fui promovido a plantão, É. eu virei o Bruck de lá. Isso. Aí depois eu virei repórter de um time, fui promovido para repórter do time mais popular, que é o Tupi. Isso. Antes era o Esporte. Aí a TV Globo de lá me chamou, fiz um teste, e fui aprovado para a TV Globo de lá, fiquei 5 anos na TV Globo de lá. Legal demais. Vamos lembrar que esse plantonista não tinha internet na época. Exato, era telefone. Era telefone, né? Ou então rádios também, É. né? De ondas curtas, algumas coisas assim. Escutava 3 rádios ao rádios mesmo ao tempo. mesmo Gol de quem? Muito louco Gol do isso. Palmeiras. E- Gol. Como as coisas mudaram rapidamente. Né? Mudaram, agora é mais fácil. Quando eu cheguei na Inconfidência no final dos anos 90, tinha o profissional do rádio escuta, Aham. que ele ficava escutando 3 rádios. Eu achava aquilo, cara, eu É. nunca tinha visto aquilo na faculdade. Verdade, E eu achava estranho demais. E ele ficava anotando. E tinha os horários, os boletins e tal. É muito interessante isso. Mas a gente se adapta também. Verdade, né? é. Aí você vem para Belo Horizonte. Isso, Vem para trabalhar onde? Bom, eu vim para cá e trabalhei 5 anos no SBT daqui, foi a primeira oportunidade que apareceu, né? Eu gostei muito de trabalhar lá. Nessa época a gente criou um programa esportivo lá, né? O Alterosa Esporte. Sucesso, hein? Fez muito Rogério? sucesso na época com o Dadá, com o Neuber, com o Toledo. Era uma mesa que foi criada ali. Primeiro ele começou só com... Era dentro do jornal. Era né? dentro do jornal, eu Isso. apresentava o bloquinho do jornal. Aí depois, esse bloquinho fez sucesso. Aí a direção da emissora falou, vamos fazer um programinha Isso. fora do jornal. Era um programinha de 8 minutos. Depois de um ano, vamos ampliar. Aí para ampliar, botamos os comentaristas e na época fez muito sucesso. Coincidiu também dos times mineiros disputarem decisões de Campeonato Brasileiro, então fez muito sucesso na época. Não, mas gente, quando a gente fala muito sucesso mesmo, porque eu lembro que incomodou a Globo. Porque o horário do Alterosa Esporte, né, batia a Globo, né, chegava junto ali, né? Era uma disputa bem ferrenha, né? E dali no SBT eu cheguei a cobrir Copa e Olimpíada pelo SBT, não no local Sim. da Copa e da Olimpíada, mas em São Paulo, na matriz, né? Normalmente acontece isso num grande evento desse. Metade do grupo fica na matriz, metade vai para o evento. Então eu cobri lá na matriz em São Paulo e me abriu outras portas. Dali eu fui chamado para trabalhar numa empresa nos Estados Unidos, um canal chamado PSN, Pois é. que não existe mais. Você Porque me foi- conheceram no SBT e o pessoal que foi para lá me chamou. No caso, o Theo José, que é narrador. Lembro me chamou demais, pra tem lá, o José, ótimo. Eu fiquei 2 anos lá fora. 2 anos, onde nos Estados Unidos? Eu fiquei numa cidade que chama Pembroke Pines, eu morava lá. A empresa funcionava em Hollywood Beach, uma cidade da Flórida, uma cidade de praia. E foi muito interessante, porque a gente trabalhava com um grupo bem heterogêneo lá. Tinha argentinos, colombianos, chilenos, tinha até Latinos. americano. Mas a língua local lá do canal era espanhol. A gente falava Sim. espanhol há muito tempo.
E era esporte também? O foco? Esporte. Ali tinham 2 canais, um só em espanhol e outro só em português. Gente, que Então coisa. foi uma experiência muito legal. Trabalhava todo mundo no mesmo ambiente, como vocês estão aqui, né? Trabalhava todo mundo assim. O canal estava começando a ser fundado. Ou seja, né? na luta, né? Na luta. Foi uma experiência muito interessante, porque ali eu narrei muito jogo, muito evento. Tinham poucos narradores, né? Então eu virei narrador basicamente ali. Já tinha feito alguns jogos no SBT, decisão de Conmebol, jogo da Copa do Brasil. Me lembro. Que Mas ali mesmo é que eu virei narrador de verdade. Quais esportes? Muito futebol, mas Futebol, basquete. vôlei, basquete. O canal tinha NBA, tinha aberto Que barato, dentro dos hein? Estados Unidos, Olha, né? tinha Wimbledon, então tinham várias modalidades. Top, né? Muito bom. E aí você volta para Belo Horizonte. Por que você volta? Eu voltei porque era um projeto, era um contrato que terminou, essa empresa não foi para frente, a gente acabou voltando, mas meu contrato coincidiu com o período que ela durou, e eu voltei satisfeito. Eu falo que eu sou mais feliz aqui do que eu era lá, porque Você falou uma coisa isso. é você visitar um país e você tá como turista, outra coisa é você trabalhando, tendo que preocupar com um monte de coisas, né? E você é um estrangeiro, então a vida do estrangeiro é mais difícil. Achei que foi uma experiência legal, 2 anos, bacana. Se fosse menos, era frustrante. Se fosse mais, talvez nem voltasse, né? Mas eu acho que 2 anos foi legal, foi uma experiência legal. Não, e voltei para cá. E a questão da língua também, né? Exato, Isso para você hoje é tranquilo. A demais, barreira né? da língua, você não se torna, muitas vezes, efetivo cidadão local, né? E tem uma discriminação com latinos também, com né? certeza. Enfim, mas foi uma experiência riquíssima. Eu adoro os Estados Unidos. E aí volta para Belo Horizonte. E voltei para BH, optei por voltar para BH. E quando você voltou, você ficou um tempo sem proposta? Não. Já veio, né? A gente, o grupo inteiro saiu no mesmo dia lá. No mesmo dia, o SBT me chamou de volta aqui. Então foi Legal, cara. como se eu tivesse feito um estágio, sei lá, um intercâmbio e voltado. entendeu? Pós-graduação, né? E voltou. E pra foi no cá. mesmo dia mesmo. Uma coisa aconteceu de manhã e a outra coisa foi à tarde. E aí você voltou para o Alterosa Esporte? Não, voltei para um jornal de geral, que a gente fala, que é o Isso. Jornal da Alterosa, da noite. Aí fiquei 6 meses lá, mas eu queria fazer esporte. Eu achava que a minha carreira ia vingar no esporte, né? Aí recebi uma proposta para ir para Bandeirantes, para fazer esporte. Era o Fui pra Minas lá, Esporte? Minas Esporte, para Tradicional. apresentar o Minas Esporte, editar, com grandes companheiros lá da imprensa mineira, o programa tradicional, né? Fiquei lá durante 6 meses e aí a Globo Minas me chamou para ser narrador. Isso foi em fevereiro de 2023. Não, 2003, né? 2003, Estou lá desde então, tem 21 anos. 21 anos. Legal demais. E aí você começa a ver também a Globo Minas crescendo, né? O Campeonato Mineiro, por exemplo. A Globo comprou o Campeonato Mineiro, né? A Globo transmite de maneira ininterrupta o Campeonato Mineiro desde 1996. Isso. Ela já tinha mostrado edições antes disso, mas de 96 para cá nunca parou. E foi muito legal acompanhar a evolução do futebol mineiro. O futebol mineiro vem crescendo. Eu vou te dizer que eu dei sorte também nesse período, porque os times mineiros conquistaram campeonatos nacionais, graças à sua competência, ao seu trabalho, né? Isso. Cruzeiro campeão brasileiro, mais de uma vez. O Atlético Libertadores. campeão brasileiro. né? Depois de anos, né? Então, Libertadores foi muito também, legal. né? Copa do Brasil, Libertadores. Foi muito legal esse período, esses craques todos surgindo aí, né? Aparecendo aqui no futebol mineiro. A década passada foi uma década de ouro do futebol mineiro, né? Então foi muito legal acompanhar e, de certa forma, a gente bota a nossa marca ali, né? A gente não é protagonista, a gente não é o destaque, mas a gente, de qualquer forma, põe Muito uma voz importante. ali. Conduz, E né? é com paixão, porque a gente curte, né? O futebol de Minas Gerais. Né? Muito legal. Mas aí você também é chamado para o esporte especializado. Como é que foi isso aí? Você lembra quando foi? Não, eu entrei na Globo em 2003, né? Em 2004 teve a Olimpíada de Atenas, foi o primeiro grande evento que eu transmiti pela Globo. A Globo considera assim grandes eventos, Olimpíada, Copa, né? São super eventos, né? São mega eventos. Então eu fiz esses 2004, que é os Jogos de Atenas, e de lá para cá vem fazendo, né? Sempre na Globo. Agora já vou para o quinto evento de Olimpíada, fora as Copas do Mundo, que são 4 até agora na Globo, uma no Sport TV. Tem sido uma experiência muito legal, é sempre um aprendizado muito bacana. A gente trabalha com comentaristas que nos acrescentam.
Os profissionais também da casa, os colegas de narração, de comentários, são alguns dos nossos ídolos, né? Então é muito legal estar lá, a gente sempre volta melhor de uma experiência como essa, não só pelo preparo, que a gente tenta se preparar da melhor maneira possível, né? Mas também pelo convívio, né? A gente vê como a banda está tocando, como a comunicação está se transformando, né? Você, um cara que é fera na comunicação, um especialista, um professor, sabe que a gente tem que estar se adaptando o tempo todo, né? Sempre, Rogério. Eu dou o exemplo do Léo Batista, né? O Léo Batista, Fantástico, né? ele anunciou a morte do Getúlio Vargas. De lá para cá, olha quanta mudança tecnológica que o jornalismo viveu, a comunicação viveu, e ele está aí se adaptando, se transformando. Isso Eu é muito adoro o bacana, quadro né? dele. Ele é muito divertido, assim, É né? fantástico. E eu acho que tem uma edição muito boa. As pessoas também, né, cuidam bem, sabem usar bem o Léo Batista. O carinho, e ele não é nenhum favor, ele é muito talentoso. E né? muito talentoso. Mas aí eu queria entrar especificamente no vôlei, porque você virou uma referência, assim, porque os times de vôlei de Minas também são fortes. E aí você vai junto, não é? Como é que é essa transmissão do vôlei, assim? Olha, eu sempre curti também assistir vôlei, né? Eu gosto de jogar futebol, eu vejo uma bola de futebol, fico até aguado, né? Qual posição, assim, que você joga? Eu jogo de meia esquerda, assim. Um Barreto, um falso ponto, assim, também. Mais falso do que ponto. Você é canhoto? Não, o drible combina melhor daquele lado. Ali, o único drible. Olha que Barreto. Pode inventar. Deixa o professor Luxemburgo descobrir. Mas o vôlei eu sempre acompanhei como acompanhava. telespectador. Na época que a gente tinha grandes times no Rio, em São Paulo, né? Tinha um grande time no Rio, que era Atlântica Boa Vista. Em São Paulo tinha Pirelli, Banespa, né? Metade da seleção estava num, metade estava no outro. Aí surgiu o time do Minas, que era o time do Pelé, do Helder. Esse time desbancou esses caras. Incrível, Em seguida, assim, né? Isso a gente está falando de década de 80, né? Isso Tinha mesmo. o basquete também, o basquete brasileiro era, na época, o segundo esporte. O vôlei acabou tomando essa... Com o trabalho do essa Luciano do posição. Vale, né? Exato, o Luciano do Vale foi fantástico. O narrador tem, quando ele é muito bom, como o Luciano do Vale, ele tem essa capacidade, né, de fomentar uma modalidade, como o Galvão também fez várias modalidades. A Fórmula 1 está muito ligada ao Galvão, né? Mas o Luciano, eu lembro que ele foi um empreendedor mesmo, né? Exato, Que ele comprou os direitos de transmitir Brasil e União Soviética no Maracanãzinho, e ele bancou, parece que a Globo não Maracanã. quis. Maracanã, né? Ia transmitir numa outra emissora, Exato. e dali ele foi, falou, não, vou acreditar nisso. É muito legal, porque... Igual eu falei, Choveu assim, no jogo, né? Choveu mesmo assim, os caras continuaram na quadra e realizaram o jogo. Então você acompanhava já o vôlei, né? Com esse sucesso. E aí surge a possibilidade de narrar vôlei. Porque aqui o nosso vôlei é espetacular, né? Com as equipes masculina e feminina do Minas, o Cruzeiro, o vôlei do Cruzeiro, Uberlândia com praia. e o Praia Clube, né? Então é uma praça muito interessante. A gente foi dominante no vôlei nos últimos anos, né? Esse ano já foi meio diferente, já começou a aparecer a concorrência, né? Mas é muito legal. E o ambiente do vôlei, Elias, é muito saudável, é muito legal, né? Primeiro, assim, o vôlei é muito legal de assistir, parece um esporte Bonito, fácil de assistir, né? É um esporte de acrobatas, né? Na verdade, jogar é muito difícil. Você tenta jogar na quadra, é muito difícil. Então, o grau de dificuldade que os caras realizam aquelas atividades ali, os movimentos, é uma coisa impressionante. Tem que ser valorizado. Não deixar a bola cair. São fazer de tudo jogadores pra bola cair. enormes, né? Jogadoras grandes, fortes, né? Exato. E parece que estão flutuando ali, né? Durante E o o jogo. tempo de bola, né? O tempo, a velocidade, a força. Agora é muita impressionante. pancada, né? Impressionante como o vôlei ficou forte, né? Exato. E é um esporte de tem poucos fundamentos específicos, mas num treinamento o cara acha às vezes um detalhe, descobre num treino, opa, descobri um negócio que ninguém fez. E é isso que vai me levar à vitória no jogo. Eu estava conversando outro dia com duas pessoas, né, responsáveis pelo vôlei e outro pelo basquete do Minas, profissional. E essa responsável pelo vôlei, Keila Monagem, né? Isso. Ela falou, Elias, o técnico no vôlei é muito mais importante do que no basquete. Ela disse que é ele quem define a posição dos jogadores, o momento que entra, que sai, então é tudo muito bem definido. O basquete tem uma imprevisibilidade muito grande, então ela fala assim, para a gente é mais fácil planejar nesse sentido. Entendi. E o vôlei realmente tem isso, você acabou de falar agora, né? Agora tem um outro detalhe no vôlei que eu queria também que você comentasse. A torcida, cara, como é que tem sucesso dessa torcida em Minas Gerais, hein?
O ambiente, acho que familiar também ajuda, né? Raramente você tem grandes polêmicas numa arena de vôlei, isso também contribui. É porque verdade. É um espetáculo, né? O vôlei também é muito permeável a mudanças de regras que possam otimizar a modalidade, né? O vôlei fica mais rápido, o vôlei põe tecnologia, o futebol é mais resistente, o futebol é mais tradicional em relação a mudanças, né? O vôlei está sempre mais afeito a coisas que possam tornar o espetáculo mais divertido para quem está assistindo. Fora que o ambiente é menor, então é mais fácil de controlar e fazer ali um espetáculo, uma festa, um show, um entretenimento, né? A experiência que está ali na arena, né? Eu animei durante um tempo a torcida de vôlei do Minas. Ah, é? Durante uns 8 anos. Agora, eu ficava impressionado, Rogério, assim, quando a arbitragem é apresentada, a torcida aplaude a arbitragem. É um negócio incrível. Aplaude no final também, não? No final não fala nada, né? Mas no início aplaude a arbitragem. No futebol é impossível você pensar nisso, Verdade, né? faz parte da... E você falou um negócio interessante, as pessoas compreendem, e a torcida do vôlei, ela é exigente, assim, sabe? Exigente demais, E ela conhece os jogadores e as jogadoras e assim, entendem do riscado. Eu fiquei impressionado, assim, quando eu fui animal, eu falei, pô, eu tive que estudar também o vôlei. Verdade. Eu noto isso até nas redes sociais hoje. O clima já está ficando um pouco mais pesado, Pesado, cobranças, né? rivalidades. Né? Ainda num nível da grande maioria de respeito, mas de vez em quando tem Isso. arranca-rabo. Legal. Agora vamos falar de uma coisa técnica, que quando eu também comecei no rádio, né? Falava assim, não, a transmissão de futebol tem que ser ali, em loco, né? Ao vivo, o narrador, o comentarista e o repórter. E aí ficava sempre aquela coisa, quando transmitia off-tube, tinha até, não, off-tube e tal. Isso caiu por terra, né, Rogério? Off-tube hoje é tranquilo, né? E isso também é uma necessidade de mercado, porque hoje se transmite muito mais eventos do que antes, né? Boa. Então tem uma questão logística, né? Quando você vai fazer uma viagem para fazer um jogo fora, né? É um dia para ir, um dia para narrar, um dia para voltar. Agora não. A quantidade de eventos é muito maior. Então você estando na emissora, num ambiente que é mais controlado também, né? A chance de dar um problema técnico é menor. Você consegue fazer mais eventos, né? Hoje em dia existe muita gente narrando, muitas emissoras transmitindo, então essa logística praticamente ela exige que se faça off-tube, né? E você se adaptou bem a isso, né? Você narra bem ali, né? Você é muito tranquilo, né, Eu Rogério? procuro não botar como um empecilho narrar no off-tube, porque eu também faço off-tube, então eu não quero botar isso na cabeça. Então, é off-tube? Ok. É no campo? Ok também. Então, senão a gente entra encucado, a minha condição aqui para fazer hoje não é ideal. Tem vantagens e desvantagens, né? Você faz off-tube, igual eu falei, o ambiente técnico é mais controlado, dá menos problema técnico, né? Você está ali na sua casa, convivendo com o seu cinegrafista, o seu operador de áudio, né? No ambiente que você está lá todo dia, que fica à vontade, como você está aqui na sua sala, essa aqui é a sua casa, você fica à vontade, né? No campo, em compensação, você tem aquele calor da torcida, você está vendo mais coisas que estão fora do alcance da câmera. Então tem vantagens e desvantagens, né? A maioria dos narradores preferem loco, né? Você não tem essa Mas preferência. eu tento manter assim, ó, tá bom de qualquer jeito, né? Tá tudo bem. Você tem um padrão, assim, eu fico impressionado, assim, mesmo fazendo off-tube, você mantém o seu padrão quando está no estádio. Então, eu parabéns, fazer viu, isso, Rogério? assim. É muita concentração. Eu também venho desse hábito, como eu falei, como eu comecei na PSN, que a gente fazia tudo off-tube, Bem e a gente lembrado. fazia demais. A gente chegava a fazer... a gente chegou ao absurdo de fazer 3 jogos por dia. Né? Então você estava acostumado. Então, você assim, tá acostumado. era o normal fazer off-tube. Então, eu também me acostumei com essa situação. Mas aqui a gente faz meio a meio. 50% dos jogos a gente está no local, 50% a gente está em off-tube, né? No estúdio, né? Tá, para também não perder o calor, né, da torcida também, né? Então tem que ir lá. Legal. Agora eu quero te perguntar sobre o VAR. O polêmico VAR. Você é a favor do VAR? Você acha que ele deveria mudar os critérios do VAR? Ou não? A gente tem que ter paciência. O que você acha do VAR? Eu acho assim, que não dá para voltar. Quando chega uma tecnologia, ela sempre vem para ficar, né? Então não vai voltar. Então Não tem jeito, né? É uma coisa que não dá para brigar quanto a isso, né? O futuro é digital, né? Então também tudo que é digital vai funcionar. Mas ele interrompe, o VAR interrompe o jogo, interrompe um pouco o ritmo do jogo. Acho que ele é mais utilizado do que deveria aqui no futebol brasileiro, né? Eu acho que ele tem que ser
utilizado de uma maneira mais racional, né? Tá parando muito o jogo. Os jogos estão ficando mais compridos, o que não é legal para as empresas de televisão, por exemplo. E para o na minha público opinião, também, né? O horário Porque dos jogos. todo mundo hoje está acostumado com a cultura da coisa curta, do story, do texto pequeno. Você alongar um jogo, você está indo na contramão disso, né? Verdade. Então, eu acho que isso não é bacana para a modalidade, enfim. Mas também não tem volta, então tem que fazer uma adaptação para que contemple as duas partes. Legal, porque a gente vê jogos europeus, né? O VAR é mais rápido. Mais rápido, Então eu acho que nós vamos chegar lá. Menos intrometido. vamos dizer Isso, assim. menos intrometido também. Mas assim, as injustiças, né, que já aconteceram, Exato. não aconteceriam mais, não estão acontecendo. Verdade, né? é um outro jogo, né? Então, várias injustiças são reparadas pelo VAR também. Então, tem todo esse mérito. Eu prefiro, Sim. hoje em dia, que o VAR exista, porque as injustiças têm que ser combatidas, né? Mas em alguns momentos acho que ele é usado de maneira inapropriada, né? Excessiva. Tá bom. E pra gente finalizando, como é que você cuida da sua voz, Rogério? Porque você trabalha muito com ela. O Elias, assim, eu faço exercício de voz desde sempre, né? Desde que eu sou mais novo, né? A gente continua fazendo. A Globo antes dos tem um jogos. acompanhamento. Tem, a Globo fonoaudiologia. sempre teve uma Isso. fonoaudióloga, já teve várias, né? E é sempre legal, é algo que eu recomendo a todo mundo que trabalha com voz, que está aí nas redes sociais produzindo conteúdo. É legal você trabalhar, fazer exercícios de voz, né? Eu tento evitar o álcool, evitar o gelado. Já me disseram que esse negócio do gelado não tem nada a ver, que a água desce para outro buraco, né? Já me falaram que também comer maçã também não resolve nada, que não tem nada a ver. É mito, Mas né? enfim, mas eu faço tudo isso. Eu não bebo gelado, eu como a minha maçã. Você descansa eu faço a voz. exercício de voz. Nem sempre é possível. Às vezes você tem uma sequência de jogos, 5 jogos em 5 dias. Então no último dia você já está com a garganta cansada. Mas você aí evita entra uma gritar, questão meio genética, assim, de 2 dias você consegue recuperar. Isso. Tem época, trabalhar gripado, por exemplo, é terrível. Você fica, a voz realmente Sente, fica né? prejudicada no dia seguinte, né? Isso. né? Ambientes mais ruidosos, por exemplo, você está num bar falando alto, ali é que a voz vai para o brejo, né? Na narração, botando fone, colocando a voz, porque tem isso, né? Colocar a voz, né? Se adquirir a embocadura, né? Não precisa gritar. né? Então, eu ainda grito um pouco, mas assim... a gente É o rádio lá. às vezes a emoção do jogo faz a gente puxar isso. Mas tem um pouco da embocadura, colocar a voz, né? Isso. Né? Legal. Para finalizar, eu fui diretor artístico na Rádio Confidência quando a gente lançou a Isabelle Moraes, que hoje é sua colega, Isso, né? minha Tá no colega, Sport encontrei TV. com ela semana passada. Isso mesmo. Isabelle era estagiária, né? Isso, E a gente fez o lançamento dela num jogo do América com todo cuidado e ela deslanchou. Foi para a Copa da Rússia. Eu fico muito preocupado com ela, né? Porque eu me sinto, né, responsável por ela. Mas ela é muito ativa e foi embora, foi para São Paulo e tal, foi para a Band e agora está com vocês no Sport TV. Essa narração feminina chegou para ficar também, Rogério? Chegou, assim, os espaços estão sendo ocupados e de uma maneira justa, né? Eu estava te falando da Olimpíada, né? A Olimpíada começou sem mulheres. O criador da Olimpíada, o Barão de Coubertin, não queria mulheres verdade. na Olimpíada. Elas foram conquistando esse espaço, pouco a pouco. Agora a gente vai ter nos Jogos Olímpicos 10.500 atletas, metade mulheres, metade homens. A delegação brasileira, em sua maioria, mulheres. Né? Então é um mercado que não é favor nenhum que o homem esteja cedendo espaço que é justo. Né? Então, elas conquistaram, né? Não foi, né? É uma conquista, né? Exato, e eu gosto muito da Isabela, que ela é muito estudiosa, né? A gente tem vários colegas espetaculares aqui na Globo Minas, a redação aqui da nossa Globo Minas hoje tem muito mais mulheres do que antes, né? O esporte sempre foi um ambiente mais masculino, mas agora ele está com uma representatividade feminina, isso é muito legal, a diversidade em si hoje é muito maior, isso é muito legal, tem uma troca de experiências muito importante, aguça a sua visão para coisas que você não estava percebendo. Uma colega fala, isso É um olhar diferente, isso aqui né? pode gerar tal discussão. Isso aqui, opa, realmente você tem com a razão. Legal. Então, essa redação diversa é importante, até para que a população se enxergue na tela. Isso aqui tem mais a ver com a população. A população não é só dessa maneira que só sempre apareceu na televisão. Por exemplo, eu trabalhava nos Estados Unidos, eu via muito comercial com vozes de idosos. Sim, muito comercial com idoso fazendo aquele off, né? Aquela voz de fundo. E eu estranhei quando eu cheguei lá. Por que no Brasil também não é assim? A gente tem muitos idosos aqui, cada vez mais idosos, né?
Então a gente está sempre tentando combater isso. Machismo, etarismo, né? racismo, Isso. homofobia, Isso. porque é justo, entendeu? E o Todo esporte mundo- pode ajudar nisso. Exato, né? o esporte como Tem ajudado, né? uma parte, né, da comunicação, ele pode ajudar nisso tudo. Eu vejo até que hoje as novas gerações são muito mais abertas, a cabeça muito mais aberta do Isso. que Legal. a nossa geração. Muito mais, sem dúvida nenhuma. E a gente vai aprendendo também com os jovens, né? Eles vão nos lapidando também e a gente tenta passar a experiência também do que a gente viveu. Quem quer aprender, né, Rogério? Verdade. Quem não quer também não adianta. Tem que estar com... Muito bom. Querido, muito obrigado pela participação, Oi, Liz. viu? Muito obrigado a você. Nossa, cara. Obrigado uma pelo honra. carinho aí. Boa viagem. Não, você vai para o Rio para transmitir, né? Isso, 15 dias lá. Mas boa Olimpíada para você, tá? Muito obrigado. Eu convido todos a acompanhar, né, pela Globo. A gente vai ter na Globo e no Sport TV 1000 horas de transmissão de esporte. Então, tudo que você quiser ver está lá. Só na TV Globo serão 200 horas de transmissão. Começa 4 da manhã e vai terminar lá de noite, né? Com foco nos brasileiros. Onde tiver um brasileiro competindo, são quase 300 brasileiros, a gente vai estar lá cobrindo. Então vai ser muito legal, são 400 profissionais envolvidos, né? Nós, na Globo, todos os colegas de toda a imprensa, vamos estar envolvidos aí pouco mais de umas 2 semanas, 2 semanas e meia. E é uma Olimpíada muito legal, porque ela tem o esporte, ela tem a beleza de Paris, né? a cultura, a tecnologia. A Olimpíada oferece tudo isso. Vai ser muito bacana. Muito legal. Boa sorte. Obrigado, meu amigo. Valeu demais. Obrigado. Valeu, Elias. Parabéns, cara. Não, tamo junto. Anda super bem, super fluente, tá na bola, muito bom. E não foi fácil, mas a gente conseguiu trazer o Rogério, porque a agenda dele, né, gente, já viu, não é por má vontade. Agradecendo as chefias pela liberação. Aí. Muito bom, isso, bem lembrado. Dessas 1000 horas da Globo, 500 o Rogério vai transmitir, você pode ter certeza. Muito legal. Gente, queria aproveitar aqui para desejar boa sorte para todos os atletas, né, que vão participar da Olimpíada, né, os mineiros principalmente, mas também os meus colegas profissionais da área de comunicação que vão transmitir. E eu torcendo aqui pelo meu querido basquete masculino, que conseguiu, depois de muito tempo, uma classificação digna. Então, boa sorte. O grupo não é fácil, né? Tem a França, que é a dona da casa, a Alemanha, que é muito boa, e o Japão Mas também. estamos embalados. Estamos embalados e o terceiro lugar classifica. Então, vamos ficar firme e forte, tá bom? Valeu demais. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu, sobrei.